Agora a gente vai para as obrigações gerais. Lembrando que o nosso bloco de hoje são as obrigações. Então vamos lá para as obrigações gerais. Tratar as pessoas com cortesia, urbanidade e equidade, sem qualquer espécie de preconceito, distinção ou injustiça, evitando interferência de quaisquer interesses de ordem pessoal. Vou fazer uma mistura aqui. Quando eu ministro aula de direito constitucional, lá no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, lá tem um dispositivo assim, ó: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Eu brinco o seguinte: por que o professor não dá boa noite? Eu chego e pergunto para a sala: por que o professor não dá boa noite? Porque o artigo 5º, inciso 2 diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Não tem uma lei obrigando o professor a dar boa noite, então ele não é obrigado a dar boa noite. Beleza. Só que aqui é diferente. Aqui na Embrapa você é obrigado a dar boa noite, bom dia, né, boa tarde. Por quê? Tratar as pessoas com cortesia, urbanidade e equidade, sem qualquer espécie de preconceito, distinção ou injustiça, evitando interferência de quaisquer interesses de ordem pessoal. Então, só para brincar, de acordo com a Constituição, você não é obrigado a dar boa noite, mas de acordo com o Código de Conduta, Ética e Integridade da Embrapa, você é obrigado a cumprimentar as pessoas, né? Ser cortês, perfeito? E aqui, ó, ser assíduo ao trabalho, perfeito? Então, manter a regularidade aí ao trabalho. Próximo, portar de modo visível a identificação funcional enquanto estiver nas dependências da Embrapa ou fora dela a serviço. Então você, quando assinar o seu contrato, você vai receber lá o seu cordãozinho com o seu crachá e sua fotinho, né? Então vai estar lá a sua foto, prepara bem para ter a sua foto lá, né? E você vai ter que portar durante todo o momento o seu crachá, perfeito? Então, ó, portar de modo visível a identificação funcional, enquanto estiver nas dependências da Embrapa ou fora dela a serviço. Se você está a serviço, você tem que utilizar o seu crachá. Está utilizando o veículo da Embrapa, então utiliza o crachá. Não está, saiu para o almoço, para o intervalo, coloca para dentro da blusa, da camiseta e camufla. Mas aí tem algumas pessoas que, né, gostam de andar até fora do serviço. Não tem problema nenhum, desde que você obedeça ao código de ética aqui, não tem problema nenhum. Tá bom? Avançando. Apresentar seu trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função pública, respeitando a devida formalidade dos trajes. Vedado, por exemplo, o uso de roupas transparentes, decotadas, curtas, bermudas e chinelos. Então, um exemplo, né? Aqui foi para a visão comum. Roupa curta no ambiente de trabalho. Só que também, vou colocar um outro exemplo. A Embrapa vai ter trabalho de campo. Então você não pode ir para o trabalho de campo de salto alto, né? De chinelo, né? Você vai com uma preparação adequada, porque você vai entrar no meio da vegetação. Você pode dar de cara aí com uma cascavel, né? Uma cobra. Então é perigoso. Então você vai ter que colocar aí uma perneira, vai colocar um sapato fechado, para que você consiga se deslocar com tranquilidade e realizar o seu serviço com eficiência, tá bom? Próximo, manter limpo e organizado o local de trabalho. Ok, atividade natural que se espera de uma pessoa que estuda para concurso. Cumprir as normas sobre acesso a informações, respeitando as regras sobre proteção e controle de informações sigilosas. Ok, isso aqui a gente já viu. Obrigações da Embrapa. A Embrapa tem que fornecer informação, resguardado aquelas que a legislação fala que você pode segurar por determinado período de tempo. E quem que vai segurar essa informação por determinado período de tempo? Aquele que exerce a atividade, que é o empregado. Então, cumprir as normas sobre acesso a informações. Então, naturalmente, o empregado tem que fornecer informações. Só que tem que respeitar as regras sobre proteção e controle de informações sigilosas. Não vai entregar toda e qualquer informação. Tem que verificar se expõe dados pessoais ou se coloca em risco a sociedade ou segredos institucionais, tá bom? Nesse caso aí, não é obrigado a divulgar. Avançando. Conhecer e se manter atualizado sobre as orientações, notícias e informativos da Embrapa. Se você lembrar do nosso primeiro encontro, tinha umas siglas e abreviaturas. Lá nas siglas e abreviaturas você tinha lá
o caminho onde você seria informado diariamente sobre os normativos da Embrapa, tá bom? Buscar seu aprimoramento profissional para o desenvolvimento de suas atividades. Ok, naturalmente. Já que a Embrapa vai fornecer o instrumento, você tem o dever de utilizar esse instrumento. Perfeito? Avançando. Obrigações gerais. Obedecer às normas de saúde e segurança do trabalho, utilizando adequadamente os equipamentos de proteção individuais e coletivos, evitando riscos na execução das atividades laborais. Então, exemplo, a Embrapa vai lá e te fornece um EPI, Equipamentos de Proteção Individual. EPI, né, são as iniciais de Equipamento de Proteção Individual. Fornece, exemplo, uma luva, uma perneira para você entrar no mato, ou uma máscara, se de repente você vai ter contato com algum tipo de gás que possivelmente pode ser tóxico. Aí você vai lá e coloca a máscara no ombro, ou coloca a perneira debaixo do braço, né? Então você não utiliza adequadamente os equipamentos de proteção. Então você está descumprindo o Código de Conduta Ética e Integridade. Ah, professor, qual que é a consequência disso? Né? Num primeiro momento, uma advertência, depois uma suspensão, de repente, dependendo do tipo de gravidade, pode até gerar uma demissão. Demissão, professor? Sim. Por quê? Porque, de repente, você é o responsável por fiscalizar que os demais estejam utilizando o equipamento. Se você não utiliza e também não fiscaliza, você está falhando com o seu dever funcional. Tá bom? Beleza? Então, obedecer às normas de saúde e segurança do trabalho, utilizando adequadamente os equipamentos de proteção individuais e coletivos, evitando riscos na execução das atividades laborais. Perfeito? Próximo, utilizar o patrimônio e os recursos disponibilizados pela Embrapa para o desempenho das funções de forma racional e eficiente, buscando a otimização e redução de custos quanto ao uso de equipamentos, materiais, serviços e outros bens ou recursos, utilizando-os estritamente para realizar atividades de sua competência, inerentes ao cargo ou função. Então, aqui o que ele está falando? Você vai estar em uma instituição que tem um grande patrimônio. Você não pode utilizar este patrimônio em benefício pessoal. Você deve utilizar em benefício da instituição. Certo? Então, esse ponto aqui é para proteger o próprio patrimônio da Embrapa. Um ponto importante aqui, pessoal, para fins de concurso, é que ele fala aqui, ó, para o desempenho das funções de forma racional e eficiente. Então, ó, racional e eficiente, os dois devem andar juntos, tá bom? Racional e eficiente. Então, cuidado aí no dia da prova, que de repente ele pode aparecer separado aí. Avançando, comunicar imediatamente aos seus superiores ou acionar diretamente os canais de denúncia todo e qualquer ato ou fato contrário aos princípios e normas da Embrapa, solicitando as providências cabíveis. Ok? Então você tem o dever de comunicar qualquer fato que você encontrou que está divergente das normas que são apresentadas. Eu até brinquei na aula anterior lá sobre a ouvidoria. Né? Qual que é o risco da ouvidoria? A ouvidoria tem o seu canal anônimo. Né? Só que brincando assim, eu falei, você vai lá e denuncia de forma anônima na ouvidoria. Daqui 2 semanas você está demitido. Né? E era anônimo, tá bom? Mas tirando essa brincadeira, você, teoricamente, para fins do seu concurso, você tem o dever aí de comunicar imediatamente aos seus superiores ou acionar diretamente os canais de denúncia todo e qualquer ato ou fato contrário aos princípios e normas da Embrapa, solicitando as providências cabíveis. Próximo, atuar na mitigação dos riscos ambientais e impactos prejudiciais atinentes às atividades da Embrapa, sob execução direta ou por meio de terceiros, colaborando no cumprimento das práticas ambientais internas ou externas. Então, o que a gente conversou lá nas obrigações do empregado? Quando ele vai fazer uma pesquisa, ele já tem que fazer no planejamento, na execução e na validação, verificar se vai afetar o ser humano, a biodiversidade, o meio ambiente, animais, tá bom? Então ele tem que fazer esse planejamento para mitigar os riscos. Por quê? Como eu disse, naturalmente vai ter algum efeito negativo, então ele tem que especificar quais são esses efeitos negativos, o que ele vai fazer para diminuir este impacto, tá bom? Então, atuar na mitigação dos riscos ambientais e impactos prejudiciais atinentes às atividades da Embrapa, sob execução direta ou por meio de terceiros, colaborando no cumprimento das práticas ambientais internas e ou externas.
Beleza? Então terminamos aqui o ponto de obrigações gerais e vamos treinar aqui um pouquinho. Segundo as obrigações gerais, está correto. Qual é o perigo dessa questão, pessoal? Segundo as obrigações gerais, a gente já sabe que tem obrigações do empregado, obrigações do empregador, que é da Embrapa, e obrigações gerais. Então ele só está perguntando sobre obrigações gerais. Está correto. Ser assíduo ao trabalho. Ok? É obrigação geral? É obrigação geral. 2. Cumprir as normas sobre acesso a informações, cumprir as normas sobre acesso a informações, sendo transparente sobre todas as informações que se tem acesso. A gente viu que o acesso à informação não é absoluto, então tem que resguardar alguns tipos de informação. Então, o 2 está errado. 3. Obedecer às normas de saúde e segurança do trabalho, mas sem a necessidade, contudo, de utilizar equipamentos de proteção. A gente já visualizou que equipamentos de proteção pode ser individual ou coletivo, e ele deve ser utilizado. Aqui ele está falando sem a necessidade de utilização. Então, portanto, o 2 e o 3 estão errados, só sobra a alternativa B, que fala que apenas o item 1 está correto. Ok? Então, encerramos aí as obrigações gerais.